Nossa série em Efésios, uma jornada aí de boas semanas que nós estávamos estudando na carta de Paulo à igreja em Éfeso. E nós hoje vamos dar início a uma nova série, também uma série relativamente curta, com 5 episódios, que é uma série que chama Orações Sujas, e ela é baseada em alguns salmos. E o interessante, meus irmãos, para a gente começar a entender sobre essa dinâmica e essa série, o que isso vai propor para nós como igreja, é primeiro a gente pensar numa pergunta que é como que nós oramos? Como são as nossas orações? De que maneira que nós colocamos a nossa vida diante de Deus? Porque afinal de contas, nós, ao longo da nossa caminhada cristã, nós sempre ouvimos e aprendemos que a maneira que nós falamos com Deus é por meio da oração. E ouvimos a Deus por meio de sua palavra. Mas será que a gente de fato entende realmente como deve ser uma oração? Ou imagina qual foi o ideal de oração que você construiu ao longo da sua vida? E um paralelo para a gente poder entender como são orações bíblicas. E como que a gente consegue ter exemplos de orações bíblicas para a gente entender como que está essa dinâmica. E os Salmos, ele justamente é um livro de oração da igreja. São 150 capítulos, que no seu original não é dividido em capítulos, é um único livro corrido, com uma série de poesias, músicas e orações, tudo em forma de oração a Deus das pessoas que estavam colocando e derramando de fato aquilo que estava no mais íntimo do seu coração diante de Deus. Agora, se nós observarmos, e nós vamos observar, os salmos, eles não se propõem, os salmistas, eles não se propõem, principalmente no que a gente chama de salmos de lamento, a colocar palavrinhas bonitinhas, simplesmente educadas o suficiente para não parecer uma coisa tão forte. Só que essas orações que nós vemos como orações bíblicas, elas não têm esse filtro que muitas vezes nós colocamos. É interessante a gente primeiro partir do pressuposto de que um salmo, ele é uma poesia. Então, aqui nós temos uma pessoa que pega o seu lamento, pega o seu sentimento, elabora aquilo que está sentindo e produz e manifesta aquilo em arte. Então aquilo já passou por um processo, só que nem todos nós não somos artistas, nós não somos poetas, nós não temos essa... eu particularmente não tenho o talento para pegar ali simplesmente as palavras e montar uma poesia e então chegar diante de Deus com uma poesia pronta para falar, pronto, aqui está a minha oração. E nós vemos vários e vários salmos. Nós temos alguns que carregamos ao longo da vida, né? Como, por exemplo, aquele que pelo menos foi um dos primeiros que eu aprendi na minha vida, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, a gente vê aqueles salmos mais bonitos que engrandecem as maravilhas de Deus, como tem uma banda também no Brasil, não sei se os irmãos conhecem, a banda Resgate, aquela música que diz: os céus proclamam a sua glória, tudo que tem fôlego louve, tudo que respira. Então, nós também cantamos os salmos como cânticos de louvor e de engrandecimento do nome do Senhor. Porém, também temos nos salmos lamento. Temos nos salmos dores derramadas diante de Deus, e é importante a gente entender que lamentar é diferente de reclamar. Nós temos de fato uma lamentação que é bíblica. Nós até alguns meses atrás já mencionamos um pouco, e estudamos isso na verdade quando vimos o Salmo 77. Só que, como é fácil, meus irmãos, nós temos uma vida cristã, uma vida de oração em que nós buscamos higienizar as nossas orações diante de Deus. Nós constantemente pensamos nas nossas orações como sendo: eu preciso levar para Deus aquilo que eu sinto, só que de uma forma que eu acredito que Deus quer ouvir aquilo que eu sinto. Então a minha oração,
ela sai do meu coração e ela passa um processo de edição, ela passa por um processo de polimento, e quando ela sai da minha boca, eu profiro palavras que eu acho que Deus quer ouvir. Só que como resultado disso, meus irmãos, nós oramos pouco, e ainda quando oramos, nós mentimos orando. Isso tem um significado muito forte, porque aquilo que está no nosso coração, às vezes, não reflete aquilo que sai pela nossa boca. E nós não pensamos na possibilidade que, e se a oração que Deus atende, a oração que Deus escuta e a oração que Deus recebe, for justamente aquela oração que você pensa ser indelicada demais para fazer? For aquela oração que você imagina ser suja demais para ser falada diante de Deus? E nós vamos meditar juntos ao longo desses domingos orações sujas, orações em que os orantes colocam diante de Deus aquilo que o seu coração está explodindo de fato. Por isso, quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 5. É um salmo curto, apenas 12 versículos. Vou fazer a leitura na NAA. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos e como escudo os cercas da tua bondade. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe, Pai, e recebe, Pai, a nossa oração. Ensina-nos, ó Pai, de fato, a orar. Não, Senhor, como nós pensamos que o Senhor quer ouvir, mas como de fato o Senhor nos mostra que aceita as nossas palavras. Essa é a minha oração, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, se você foi refletindo um pouco na sua vida de oração e de fato tentando imaginar como é que você ora, como é que eu construo a minha oração, como é que eu pratico a minha vida de oração. Esse salmo vai nos mostrar um percurso um pouco diferente, porque o salmista aqui, no caso o próprio Davi, ele já começa o salmo, na verdade que está como título do salmo, falando ao mestre de canto para flautas. Flauta era um instrumento que era relacionado com músicas mais melancólicas. Era relacionado de fato com uma poesia que era mais de lamentação. E ele começa fazendo um convite para Deus. E ele faz 3 petições. Dos versículos 1 ao 3, ele diz: dá ouvidos às minhas palavras, acode ao meu gemido e escuta
o meu clamor. Davi, ele não consegue, ele não chega, ele não se propõe diante de Deus simplesmente a já chegar com palavras prontas, com seu sentimento completamente elaborado. Ele chega diante de Deus falando: Senhor, ainda que eu não consiga expressar de maneira completa e sincera o que está acontecendo no meu coração, acode ao meu gemido. Palavra que carrega o sentido mesmo de uma oração que ela é até mesmo pré-verbal. É uma oração que ela vem carregada de sentimento e carregada de verdade antes mesmo de ter em si uma gramática bem construída. Quando nós vemos em Romanos 8:26 que Paulo vai dizer que o Espírito ele intercede com os gemidos inexprimíveis, isso faz ainda mais sentido porque a sua oração ela tem intérprete antes mesmo de ter gramática. Portanto, Davi, ele chega diante de Deus, ele fala, apresenta ali o seu gemido, o seu clamor, pedindo: escuta as minhas palavras, dá ouvidos, escuta o meu clamor. Acudir no sentido não simplesmente de ouvir, mas acudir no sentido de atende, venha até ao meu encontro. E no versículo 3 ele fala: de manhã, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele diz que apresenta a sua oração diante de Deus como um sentido mesmo da oração da manhã, como sendo um sacrifício em que ele se derrama diante de Deus por completo. Mas a diferença está no fato de que ele não simplesmente acorda, solta e despeja todos os seus sentimentos diante de Deus como se fosse uma terapia e ele sai andando. Mas ele fica aguardando. E esse aguardar é mesmo no sentido de um sentinela que fica vigiando e não sai do seu posto enquanto não consegue ali enxergar uma resposta definitiva. Portanto, é interessante observar que esse gemido que Davi convida a Deus a acudir, não se trata de um simplesmente desabafo terapêutico. A oração que Davi está propondo, está derramando diante de Deus, não é para fazer com que Deus seja o meu terapeuta particular, mas uma oração de fato que carrega em si uma espera, com convicção por uma resposta. E é interessante observar, meus irmãos, que aqui Davi, com esse seu gemido, ele não apenas pede por socorro para Deus. Ele não está simplesmente pedindo proteção de Deus porque, eu estou desesperado e preciso ser socorrido da minha situação. Senhor, me acode. Davi, ele carrega nas suas palavras também um conteúdo bruto de ódio, um conteúdo de raiva. Ele não esconde o seu sentimento por completo diante de Deus. Ele não está simplesmente dizendo a Deus: Senhor, por favor, me ajuda. Ele coloca diante de Deus o seu ódio, o seu coração que está borbulhando, a raiva que ele tem canalizado em si, ele coloca diante do Senhor para dizer: eu não sei nem expressar o que eu estou sentindo. Me escuta. Por isso, meus irmãos, primeiro, numa vida de oração é importante que a gente pratique o exercício de prestar atenção na nossa própria oração. É importante que a gente possa observar se quando a gente se propõe a falar com Deus com o nosso coração cheio, que maneira que nós entregamos o material do nosso sentimento diante de Deus. Será que de fato nós entregamos o material bruto que está borbulhando no meu coração? Será que de fato aquela raiva, aquela ira, aquele rancor, sentimentos que, meus irmãos, não são nada bons, sentimentos que eu tenho vergonha de expor, sentimentos que eu não quero que ninguém jamais conheça? Será que eu chego diante de Deus e coloco esses sentimentos? Ou eu tento polir e tirar essas partes sujas, entregando uma oração que eu imagino ser bonitinha e que Deus vai ouvir com mais atenção?
Esse tipo de oração, meus irmãos, vai apenas produzir uma prática que vai apresentar e vai propor uma pessoa que você não é. O sentimento real, a verdade que a gente tem essa mania de deixar escondida em nosso íntimo, aquele ódio velado, aquele sentimento de injustiça, ou até mesmo outras coisas que eu sinto contra alguma pessoa ou contra alguma situação, eu acabo projetando isso nessa pessoa, ou projetando isso em mim, alimentando, nutrindo e até mesmo projetando e alimentando isso diante do próprio Deus. Mas aí você pode perguntar, mas eu vou falar isso para Deus? Como é que eu vou falar para Deus que eu estou com raiva do meu chefe, que eu quero que ele morra? Como é que eu vou falar para Deus que aquela pessoa que me fez o mal, que me desejou o mal, que mentiu para mim, como é que eu vou falar para Deus que o meu desejo agora é que essa pessoa seja atropelada por um caminhão no meio da rodovia? Como é que eu vou falar para Deus que o sentimento que está no meu coração, ele se manifestado da maneira que eu quero, ele vai terminar num homicídio? Meus irmãos, a verdade mais óbvia, mas que a gente sempre tenta ignorar ou fingir que não existe, é que Deus, ele já sabe e ele conhece todos os seus sentimentos. Deus, ele já sabe no seu coração a raiva, a ira, o ciúme, o rancor que você está sentindo, que você está alimentando. Essa higienização que nós constantemente fazemos das nossas orações não protege a santidade de Deus contra a minha pecaminosidade. Essas higienizações que nós fazemos apenas esconde de nós mesmos aquilo que somos, aquilo que nós demonstramos ser. E nós perdemos as oportunidades de sermos tratados por Deus por meio da oração. Porque nós achamos que Deus não tem interesse em escutar os meus sentimentos mais destrutivos e sujos. Davi, então, no versículo 4, ele começa a falar que Deus, ele não se mistura com o mal. Ele diz, tu és Deus que não se agrade, não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Aqui, então, Davi, ele estende o objeto de ódio até mesmo para dizer assim, Deus, de fato, o Senhor não se mistura com o mal. Deus não tem parte com o mal. Deus não é a origem do mal. Só que ele estende esse objeto até mesmo não só para as práticas, mas para os praticantes. Ele diz, odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. Meus irmãos, fazendo uma leitura e uma reflexão um pouco mais sincera e pessoal nesse sentido, se esse salmo terminasse aqui, acabaria mal para todos nós, não é mesmo? Porque quem de nós não pratica a maldade? Quem de nós não tem em seu coração desejos maliciosos, sentimentos destrutivos que são expostos, colocados para fora, mostram a nossa sujeira, a nossa corrupção? De fato, Deus não tem parte com isso. Deus não se mistura com o mal. E Davi sabe disso. Só que uma coisa que é interessante entender também, meus irmãos, é que este salmo, ele possivelmente está dentro de um contexto que engloba aquele momento da vida de Davi, em que ele comete o adultério com Batseba. Ele recebe uma sentença por meio de Natã,
E ali no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, nós temos ali os acontecimentos e o desenrolar dessa história. O que, resumidamente, meus irmãos, acontece, Davi, por consequência do seu pecado, Natã diz a ele que a espada jamais se afastará da sua casa. E depois ele diz, de sua própria casa, eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Então, no mesmo terraço em que Davi cobiça e inicia ali o seu processo de adultério com Batseba, é naquele mesmo terraço que o seu filho Absalão toma as suas mulheres e tem relações com elas de maneira pública diante de Israel. Ou seja, Davi, ele chega diante de Deus como um homem caluniado. Ele chega diante de Deus como um homem injustiçado. Só que esse mesmo Davi é o Davi que cobiçou uma mulher que não era sua. É o mesmo Davi que não apenas cobiçando uma mulher que não era sua, toma para si. Ela engravida, então ele faz o quê? Qual que é a solução? Matar o marido dela. Ele coloca ele na linha de frente, ele morre. Então, esse mesmo Davi é o Davi que chega diante de Deus, derrama o seu coração e fala, o Senhor não é um Deus que se agrade com a iniquidade. O Senhor odeia todos os que praticam o mal. Esse mesmo Davi chega diante de Deus, ele despeja o mais profundo dos seus sentimentos. E para a gente entender aqui logo de cara, meus irmãos, nós não estamos refletindo hoje em cima de uma história de um herói injustiçado. Não vamos colocar Davi num pedestal para dizer sejamos então como Davi. Oremos como Davi porque Davi era um homem que era exemplo de oração e um exemplo a ser seguido. Nós estamos diante de um pecador que se prostra diante do seu Deus e, apesar de qualquer coisa, faz uma oração sem censura. Uma oração que expõe o mais íntimo da sua própria alma. Uma oração que coloca diante de si um espelho. Só que no versículo 7, nós temos uma virada. Ele diz, no comecinho, e já ali um pouco mais para o meio, ele diz, eu, porém, entrarei na tua casa. A queixa, meus irmãos, que Davi está fazendo para com os seus inimigos aqui, nós não estamos falando de exércitos e reis que estão levantando a espada contra Israel. Nós estamos falando da sua casa que está levantando-se contra ele. A queixa dele nessa situação é legítima. Ele tem razão naquilo que ele está colocando diante de Deus. Só que é importante, meus irmãos, nós entendemos que não é Davi chegando para diante de Deus e falando, olha, queima, destrói aqueles que fazem o mal, acaba com aqueles que praticam iniquidade, destrói e mata os fraudulentos e os sanguinários, mas eu que sou o bonzinho, eu que sou alguém que deva ser chamado de digno, comigo é diferente. Não é isso. E a chave está entre esses dois termos. Ele diz, eu, porém, entrarei na tua casa, mas por quê? O que está no meio? Pela riqueza da tua misericórdia. Aqui, meus irmãos, está uma chave muito importante para a nossa vida de oração. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou cristão de nascença. Ele entra por uma porta que é aberta por meio apenas de misericórdia e graça derramada pelo próprio Deus. E quem entra, meus irmãos, pela porta da misericórdia, quem entende que foi aceito e foi recebido por uma porta aberta por outra pessoa,
essa pessoa não é uma pessoa que faz oração de autoconfiança. Quem entende que foi aceito pela graça não chega diante de Deus para dizer: Senhor, destrói os que fazem o mal, mas me abençoa porque eu sou bom o suficiente para ser teu filho. Quem entra pela porta da misericórdia faz o que está descrito no versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Faz uma oração pedindo direção divina. E, meus irmãos, a pergunta nesse bloco fica: você se coloca, e quando você se coloca diante de Deus, em que você se apoia? Qual é a credencial, qual é o crachá que você busca mostrar no início da sua oração para que Deus aceite a sua oração? É justamente porque a porta é a misericórdia, é que nós podemos encarar o espelho que é a oração. É somente pela misericórdia que nós podemos fazer uma oração, de fato, colocar aquilo que é mais íntimo do nosso ser para fora e ainda assim não ser consumido por isso. Portanto, dos versículos 9 ao versículo 12, Davi ele coloca aqui uma espécie de tribunal. Ele desenha no versículo 9 aqui o que é a anatomia da mentira. Ele está ali, na verdade, se colocando de fato como uma pessoa que sofre por calúnia e está sendo injustiçado por isso. E ele diz: na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeia. Ele faz um desenho aqui, a anatomia da mentira. Ele fala dos inimigos que não estão simplesmente armados com espadas para o matar de maneira direta, mas ele fala de inimigos armados com uma língua mortífera, uma língua com uma ferramenta homicida. Quando ele diz que a garganta deles é sepulcro aberto, a ideia do sepulcro aberto é de fato um símbolo de impureza. É como uma abertura para algo pútrido que exala morte e destruição. E no versículo 10 ele faz o que a gente chama de imprecação. Imprecar é invocar sobre. Quando que ele faz isso? Quando ele diz: declara os culpados, ó Deus. É importante entender que Davi, depois de colocar e derramar diante de Deus os seus sentimentos mais profundos e falar a injustiça que estava lhe sendo feita, ele não diz: eu vou acabar com todos eles. Ele não diz: eles vão ver o que é bom. Eu vou mostrar para eles quem manda. Eu vou matar todo mundo e vou mostrar quem de fato aqui é que detém o poder. Ele entrega a sua causa nas mãos de Deus. Ele entrega a sua vingança nas mãos do Senhor, ao invés dele próprio, com as suas mãos, executá-la. Quem impreca, quem invoca o nome do Senhor sobre alguma causa, larga a espada e levanta as mãos. Não é a ideia de alguém que me fez o mal, então eu vou retribuir. Essa pessoa vai ter o que ela merece. Essa pessoa vai receber aquilo que é justo que ela receba. Eu não vou deixar barato. Eu não vou levar desaforo para casa. Não é isso que está acontecendo aqui. Nós estamos sendo ensinados a colocar uma causa, a de fato colocar a vingança nas mãos daquele que é o executor da vingança. Agora, você pode perguntar: mas isso não está assim porque está no Antigo Testamento? Porque Jesus, no Novo Testamento, ele não manda a gente amar os nossos inimigos? Ele não manda a gente amar aqueles que nos perseguem?
E, meus irmãos, isso não tem início em Jesus como uma nova regra, tá? Isso já era algo que o próprio Antigo Testamento já mandava. Inclusive, Provérbios 24:17 diz: quando o seu inimigo cair, não se alegre nem se regozije o seu coração, quando ele tropeçar. Davi, ele conhecia esse e muitos outros textos do Antigo Testamento que falavam sobre a mesma coisa. E ainda assim, ele ora o versículo 10 dizendo: declara os culpados, Senhor, ó Deus. Agora, a ideia de nós entendermos sobre a imprecação nesse salmo e como ela funciona na nossa vida com Deus, é que a imprecação é o que se faz com ódio quando não se vai retalhar. Só que não é, em hipótese alguma, uma licença para cultivar esse ódio. Então nós entendemos que nós devemos amar os nossos inimigos e nós não devemos praticar a justiça com as nossas próprias mãos. A vingança, ela não pertence a nós. Só que isso também não significa e não dá uma brecha para que a gente então feche o nosso círculo, a gente se fecha no nosso quadrado e aquele sentimento, aquele ódio, aquele rancor, aquela ira, a gente acaba por cultivar isso dentro do nosso coração. Só que não é isso que o Salmo está mostrando. Ele mostra agora para nós um segundo espelho. Nós temos aquele primeiro espelho que nos é colocado à nossa frente e a gente consegue enxergar coisas que nós não enxergamos por natureza. A oração, ela nos propõe isso. E agora é um espelho que nos mostra o que sai de nós quando nós pedimos a condenação de alguém que nos fez o mal. E aqui para nós fica essa pergunta, meus irmãos: como que você lida com esses sentimentos produzidos em seu coração, frutos de injustiça que você sofre? Quando você é caluniado, quando você luta por alguma coisa ou alguma posição, alguma conquista, um plano que você está se planejando, se preparando há tanto tempo e vem alguma coisa por causa maior, uma injustiça, puxa seu tapete. Como você lida com esses sentimentos quando a raiva, quando a ira, quando o rancor, quando a inveja começa a ser cultivada no seu coração? De que maneira que você apresenta isso diante de Deus? Você apresenta de maneira sincera e bruta? Ou você chega para Deus e diz: Senhor, tu sabes, mas o seu coração você assassinou o seu opressor. Você assassinou aquele que fez injustiça contra você. E aqui, nos versículos 11 e 12, nós temos uma virada. Davi, ele diz: alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, os cercas da tua bondade. Uma oração que inicia no gemido, que inicia num clamor desesperado, e algo que de fato nem mesmo palavras conseguiriam expressar, termina em júbilo, termina em alegria. E no versículo 12 dizendo que o Senhor abençoa o justo. Mas depois de tudo isso que a gente ouviu e que a gente lê sobre a história de Davi, sobre a minha história, sobre a sua história, aquilo que você reflete, que justo é esse que Davi está falando aqui que o Senhor abençoa? Está no versículo 11. Todos os que confiam em ti. O justo não é o imaculado. O justo não é o perfeitinho. O justo não é aquele que se mostra ser uma pessoa simplesmente religiosamente fina e adequada para aqueles que a conhecem.
O justo do Salmo 5 é o refugiado. O justo do Salmo 5 é aquele que confia, que depende e que sabe que sem a misericórdia e a graça de Deus, ele não entra na casa. É interessante também observar que o Salmo não termina dizendo que os seus inimigos caíram. O Salmo não termina dizendo que eles foram mortos, eles foram derrotados, e por isso eu me alegro no Senhor. Por isso eu confio no Senhor, porque Ele passou a espada no pescoço daqueles que me caluniavam. Não é aquela oração que termina para dizer, Senhor, obrigado, porque o meu chefe morreu, ele estava me fazendo tanto mal. Não é isso. Davi, antes mesmo da sua queixa vamos dizer assim, ser solucionada pelos seus próprios desejos, ele se alegra porque ele sabe que a bênção do Senhor é muito maior para aqueles que confiam nele, independente das circunstâncias. A oração de Davi, quando ele chega e despeja diante de Deus os seus sentimentos e palavras mais sujas, ela não muda simplesmente, ela não muda a circunstância, mas ela muda a posição daquele que ora. A oração e o efeito da oração e a conclusão da oração não tem o seu resultado fundamentado no desejo que nós colocamos diante de Deus. Claro que nós temos planos e nós colocamos os nossos planos e desejos diante de Deus. Só que é importante entender que isso não faz com que Deus ele seja obrigado, ele tenha que fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas a oração ela é capaz de moldar o meu coração. Ela é capaz de moldar a minha alma, os meus sentimentos, para que no fim eu consiga entender que não é sobre mim. A oração, ela muda de fato e de verdade os sentimentos que, cultivados no seu coração, vão te levar à destruição. Meus irmãos, nós lemos esse salmo inteiro do lado de Davi. Mas agora, vira o espelho. Coloca o espelho diante de você. Paulo cita o versículo 9 que nós lemos, a garganta que é sepulcro aberto. Paulo, ele cita em Romanos 3:13. Só que num contexto não simplesmente para uma pessoa em específica. Não para uma classe de pessoas. Paulo ele cita para provar que todos que estão debaixo do pecado, a garganta deles é sepulcro aberto. É importante, meus irmãos, nós virarmos o espelho para entender que a garganta sepulcro é a nossa. O nosso lugar era, de fato, fora da casa. Entre aqueles que dos versículos 4 ao 6 diz que não subsistem. Era para eu e você estarmos do lado de fora, com aqueles que o salmista vai dizer que Deus odeia. Numa narrativa cósmica, é importante a gente ver que nós não somos o caluniado do Salmo 5. Nós somos os que matam com a língua e os que praticam a iniquidade. Só que, meus irmãos, na história da salvação, a culpa do versículo 10, ela cai sobre outra pessoa. Ela cai sobre Jesus Cristo. Ele, sim, sendo inocente, foi caluniado. Ele, sim, não tendo nenhum crime nas suas mãos, foi injustiçado.
por testemunhas falsas, foi declarado culpado, para que eu e você fôssemos declarados justos diante do Pai. Por isso, meus irmãos, e é só por isso que o versículo 7 faz sentido. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Por isso, e só por isso, o entrarei na tua casa do versículo 7 é uma promessa que é minha e tua. Você não entra na casa porque a sua oração é limpa o suficiente para agradar a Deus. Você não entra na casa porque você se prepara o suficiente para falar para Deus coisas que você acha que vai persuadi-lo. Você não entra na casa porque você propõe diante de Deus uma religiosidade que ele acha suficientemente boa para ser aceito. Mas você também não fica de fora porque a sua oração é suja demais para subir até ele. Você entra na casa porque o próprio Deus é quem te abre a porta e te chama para entrar. Você é aceito por Deus porque Ele te aceita, Ele te recebe. E é na medida em que nós somos recebidos que nós somos aperfeiçoados e transformados pelo poder dEle. Portanto, meus irmãos, que nós possamos sair daqui entendendo que não existe uma oração suja o suficiente para que eu não tenha que colocá-la diante de Deus. Deus, Ele quer ouvir. Deus, Ele quer que você fale com os seus lábios aquilo que borbulha no seu coração. Ele não está interessado simplesmente numa construção bonita. Aquele tipo de oração que a gente faz quando ora em público, que a gente usa palavras que a gente às vezes nem sabe o que significa, mas a gente repete porque já viu em outras orações. Deus, Ele quer que você feche a porta do seu quarto e que você fale para Ele as coisas mais tristes, as coisas mais profundas, aquela ira, aquela raiva, aquele ódio do seu coração. Deus quer que você pegue, coloque e derrame isso diante dEle, porque é Ele que pode transformar o seu coração e a sua vida por completo. Baixe sua cabeça, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que se nós formos fazer as contas assim, não estamos tão distantes de Davi. Chegaremos diante de Ti, Pai, e seríamos consumidos, ó Pai, pela imensidão e a multidão dos nossos pecados. Mas, Senhor, a Sua palavra nos ensina que nós somos aceitos não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. Tomou sobre si as nossas dores. O Senhor naquela cruz, Pai, levou toda a culpa. O Senhor naquela cruz recebeu toda a ira. O Senhor naquela cruz recebeu tudo o que eu merecia ter recebido. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu sacrifício, hoje eu posso fechar os meus olhos, orar e falar diretamente com o Pai. O mais profundo dos meus sentimentos, o mais profundo do meu coração, e derramar diante do Senhor, sabendo que os que confiam em Ti se alegram, porque o Senhor os abençoa. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, quando nós buscamos construir, Senhor, uma religiosidade que nós, além de fazermos isso para nós mesmos e para os outros, nós achamos que podemos fazer isso para o próprio Deus. Ensina-nos, ó Pai, que não há uma oração suja o suficiente que não seja ouvida, um clamor, um gemido
que não chega diante do teu altar e é recebido com graça. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.